politicamente falando, né? Porque em 1975, quando teve o Ano Internacional da Mulher promulgado pelas Nações Unidas, então, em plena ditadura, nós, algumas mulheres, aproveitaram o momento político para aparecer em público como feministas, né? E nós, então, fizemos o jornal Brasil Mulher. Eu até trouxe um livro aqui, depois eu mostro para vocês. E o outro movimento que me é muito caro, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Eu fui presa política na ditadura, de toda a minha família sequestrada, né, pela repressão política, e, portanto, eu fui testemunha ocular de um assassinato sob tortura, então de um amigo, de uma pessoa com quem eu convivia durante a minha militância, e fui também testemunha ocular, sem saber, né, de um desaparecimento político. E, portanto, eu fiquei, além disso, eu tenho cunhados desaparecidos políticos, e isso marcou a minha trajetória, digamos assim, de vida, a minha trajetória política a partir desses acontecimentos. Então, eu sou uma pessoa voltada para os direitos humanos. E quando eu falo direitos humanos, principalmente direitos humanos das mulheres. E aí, então, muita gente vai dizer assim, direitos humanos para quê? Não acontece, não existe, não é aplicado, não, é uma enganação, né? Eu já vi muita gente discordar dessa minha posição. E eu vejo o seguinte, realmente nós estamos numa sociedade longe de realizar os direitos humanos. Mas eu tenho como perspectiva que toda pessoa, por ser uma pessoa humana, deveria ser tratada como uma pessoa responsável por direitos e devia poder exercer esses direitos, por ser humana. Então, quando eu falo direitos humanos, eu trabalho numa perspectiva, numa construção que eu acredito ainda na humanidade, entendeu? Eu acredito na humanidade com todas as contradições que nós vivemos nessa realidade. É uma realidade que tem contradições políticas seríssimas. Nós, aqui no Brasil, quem governa é uma elite, né? Uma elite que defende o grande capital, que defende o Estado mínimo em detrimento da grande maioria, a ficar à mercê da vontade dessa elite, né? Quer dizer, nós, na verdade, cada vez estamos em condições mais precárias, mas eu acredito que se a gente criar essa perspectiva, então eu acho que assim, se a gente criar uma perspectiva transformadora, nós podemos investir nessa perspectiva e que nós vamos romper com essa muralha que parece intransponível, né? Nós vivemos diante de uma muralha intransponível. Quer dizer, nós só assistimos injustiças, violações gravíssimas de direitos humanos, e nós estamos perguntando o que a gente faz. Um pergunta para o outro, uma pergunta para o outro. Então, nesse sentido, que eu trabalho com os direitos humanos das mulheres, né? Porque os direitos humanos também, além de ser, se a gente pegar historicamente, os direitos humanos são construídos a partir da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. Aquela burguesia toma para si os direitos humanos, tendo como paradigma um homem branco, proprietário e adulto. Os direitos humanos não vêm para as mulheres, não vêm para as populações não brancas e não vêm para as populações que não sejam adultas, né? Esses os direitos humanos, e que prevalecem até hoje, né? Essa é a ideia.
Então nós temos que, para romper essa muralha e para usar esses direitos humanos como instrumento de luta, nós temos que fazer muito. E aí eu vejo que nós, no feminismo, e eu entendo o feminismo também, o feminismo, eu não sei se vocês vão compartilhar comigo, né? Não sei porquê, mas eu vejo o seguinte: o feminismo é um movimento social, aliás, são muitos movimentos sociais, são muitos movimentos populares, né? Onde as mulheres estão reunidas, e o feminismo, ele nasce a partir da nossa própria vivência, da nossa própria experiência, né? Nós vamos dizer, nós, enquanto grupo social, enquanto esse movimento político, nós vamos teorizar em cima das nossas experiências, né? As teorias feministas, elas são a partir das nossas vivências. Então é um movimento que traz no seu bojo tanto as experiências práticas como as questões teóricas, né? É quase que não dá para você transita num espaço e no outro com muita necessidade. Nós temos necessidade de ter respostas para essa discriminação histórica contra as mulheres, né? E o nosso movimento feminista, esse feminismo, e eu quando falo do feminismo, eu tenho que lembrar que o feminismo na história da humanidade, pelo menos da ocidental, né? Nós falamos da história ocidental, né? Porque é o que a gente conhece um pouco, né? Nós vamos ver que tem um pouco mais de 200 anos, né? Por aí, né? 2 séculos ou um pouco mais, pelo menos as experiências feministas de alguma forma registradas, né? Porque a história das mulheres mesmo, se você for pegar, tem aquela autora Michelle Perrault, ela vai dizer o seguinte: a história das mulheres começou em 1970, na década de 70. Quer dizer, o que é isso? Há uns 50 anos, meio século, nós estamos começando a contar a história das mulheres, porque até então as mulheres eram totalmente invisíveis. A mulher que era destacada na história, ou era porque era louca, né? Era chamada de louca, ou puta, ou por aí. Não passava disso. Enquanto que tem milhares e milhares de homens aí na história, né? Toda hora você entra e nós vemos isso. Então, esse feminismo, digamos assim, é considerado a primeira onda do feminismo, a onda pelo direito de voto, porque essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, lá da Revolução Burguesa, essa declaração não garante o direito de voto das mulheres. Então as mulheres vão lutar pelo direito de voto. Então esse movimento vai ser registrado na história como um movimento sufragista, não é? E nós vamos ver que uma grande líder desse movimento, a Olympe de Gouges, ela vai ser guilhotinada em 1793 por conta de que ela resolveu, junto com outras mulheres, a fazer a declaração dos direitos da mulher, e ali ela garantia que a mulher podia votar e se votar. A mulher também tinha direitos. Ela ousou dizer isso. E ela pagou com a vida, né? E é interessante que isso é 1793. E quando em 1993, faça as contas aí, 200 anos depois, vai ter uma conferência internacional de direitos humanos promovida pelas Nações Unidas, onde o primeiro documento de um resultado de uma conferência de direitos humanos vai dizer que mulheres e meninas têm direitos humanos também. Isso para vocês verem como é que essa luta é enorme. Quando nós vamos... esse movimento sufragista acaba na primeira metade do século XX, né? E aí nós vamos ter o direito de voto. O direito de ser votado até hoje é um direito questionado, né? Nós estamos vendo o Brasil um dos países mais subrepresentados na política quando se fala das mulheres. As mulheres estão subrepresentadas.
incrível que pareça, nós chegamos a ter uma mulher na presidência da República, uma única, que foi afastada da forma mais misógina. Quando eu falo em misoginia, eu estou falando ódio às mulheres. Quem perdeu com esse afastamento foram as mulheres, e quando as mulheres perdem a democracia e perdem os homens também, por incrível que pareça. Uma sociedade em que se respeita os direitos das mulheres vai também consolidar os direitos dos homens, né? Então nós estamos vivendo exatamente esse momento histórico, onde foi a derrota simbólica da Dilma Rousseff, é uma derrota da sociedade, é uma derrota das mulheres. E ela traz uma característica muito forte ideológica. A briga toda começou ideologicamente e ninguém percebeu. Porque quando veio a primeira discussão e aqui eu estou falando da segunda onda do feminismo. Estou falando da segunda onda. A segunda onda, ela começa em 1960. A gente põe como um marco, porque nunca tem uma data, né, histórica. Hoje começou o feminismo. Não tem, mas a gente, para efeitos didáticos, a gente põe ali uma data. Está terminando o tempo? Eu tenho que correr. Nossa, eu tenho que correr, gente. Essa data seria 1960, seria justamente quando, além da gente, a pílula anticoncepcional é descoberta, a questão da sexualidade, então, passa a ser um assunto para as mulheres. Porque a sexualidade, o corpo das mulheres, ele tem sido, nesse processo histórico, ele tem sido totalmente controlado pelo Estado, pela sociedade, pelos homens. As mulheres não têm tido direito ao seu próprio corpo, né? Nós vamos pegar, se a gente pegar o século XIX, gente, inclusive assim, a filosofia vai corroborar muito para a construção ideológica do patriarcado. Anos eu acompanhei o trabalho dessas pessoas e, como resultado, eu tive um artigo que ele está inclusive publicado, para quem quiser ler, não tem nenhum problema. O nome do artigo é O Sexo Sem Lei, o Poder Sem Rei. É uma frase de Foucault, eu emprestei essa frase para estar contando para vocês a história de uma travesti. Então eu vou estar descendo, porque aí eu mesma vou mexendo. Eu acompanhei durante alguns anos a rua onde as travestis se prostituíam, né? E conversando com uma delas, eu consegui saber a história de vida dela. Ela me conta que era um menino, né? Nascido no interior do Nordeste, em alguma cidade lá do interior, uma cidade chamada Tuntum, eu não sei de onde. Maranhão, é isso mesmo. Tuntum fica no Maranhão. E era um garoto que, com 9, 10 anos de idade, se descobre homossexual. Segundo ela, esse menino, né, assedia o seu próprio professor, se envolve amorosamente com o professor, e quando na cidade descobrem o que está acontecendo, querem linchar esse professor e querem expulsar ele da cidade, proteger o menino, e o menino vem a público e diz que foi ele quem é responsável por tudo. Então o pai deu uma surra nele e colocou ele para fora de casa, e ele veio de Tuntum, no Maranhão, até Diadema, em boleia de caminhão. E em Diadema ele tinha 2 irmãos que moravam lá, e ele foi atrás desses irmãos. Então essa é a história desse menino. Ele começa em Diadema, então, a viver a vida dele, né? Retoma a escola, fica adolescente, ele vai trabalhar em fábrica, durante vários anos ele trabalha, e aí ele tem uma frase muito interessante que ele diz aí para os irmãos, né?
que fábrica não dá camisa para ninguém, né? E que então ele vai começar a se travestir. Ele descobre um lugar onde ele coloca silicone, coloca no peito primeiro, depois coloca na bunda, se vira mulher e começa a se travestir, começa a ganhar muito dinheiro travestido, né? E começa a ter clientes, homens, né? E tudo que ele viveu de sofrimento como homossexual, porque ele era humilhado, gay, né? De ascendência negra, pobre, nordestino, ele sofreu uma série de preconceitos. Na condição de travesti, ele tinha todo um respeito. Ele diz, eu não sei se era respeito ou era medo, mas as pessoas me olhavam de um jeito diferente, ninguém mais mexia comigo. E aí vai que ele convence, inclusive, os dois irmãos, que também eram homossexuais, a se travestirem. E aí as três se tornam travestis e montam meio que um negócio próprio, né? Pode ir passando aí, para quando tiver assim, alguma fala dela, e aí a gente vê se... Não, pode passar. E o que vai ser muito interessante, né, é que a percepção da homossexualidade, segundo eles, né, segundo a pessoa que foi entrevistada, aí no trabalho eu chamo de Maíra, ela se percebe homossexual por uma razão bastante afetiva. Ela sente que tem atração por homens, ela se percebe interessada no mesmo sexo. Porém, a travestilidade tem uma relação muito específica, muito clara com as questões sociais, né? É a humilhação, é a falta de acesso a oportunidades de trabalho, é a discriminação que sofre no trabalho, que vai fazer da travestilidade uma oportunidade de se colocar na sociedade de uma outra forma. Então, essa possibilidade emerge como uma conquista de poder, né? É um corpo que se apodera de um outro lugar na sociedade. Então, aí a fala dela, né? Eu, com 14 anos, meu pai não me aceitou mais em casa por eu ser homossexual. E como ele soube que você era homossexual? Eu aparentava ser bem feminina. E aquela coisa, né? O comentário da escola também. Desde os 8, 9 anos, eu já sabia que me interessava por homens. Só nunca tinha acontecido nada. Mas eu sabia que gostava. Usava sapato da minha mãe, as roupas da irmã, etc., né? Aí a gente vai caminhando na história dela, né? E aí ela vai... Para ela, a explicação que ela foi expulsa de casa é que ela não soube disfarçar, né, a homossexualidade dela. Então ela se entende, ela se reconhece mesmo como alguém que tem um desejo afetivo por homens, e daí para a travestilidade é um passo de, olha, eu junto o útil ao agradável. Eu tenho um desejo afetivo por homens, me vestindo de mulher eu conquisto um espaço de poder na sociedade e ainda ganho um dinheiro e tenho um lugar de trabalho, etc. E de respeito, né, ou de medo. Muito bem. Nesse percurso de vida, ela conhece um homem por quem ela se apaixona. E ela vai morar com esse homem. Esse homem era um traficante conhecido da cidade, e muito conhecido, inclusive, por ser uma pessoa muito violenta. E ela vive aquilo que muitas mulheres vivem, né? Uma situação de violência doméstica muito intensa. Ela é sistematicamente espancada, ela vive situações de cárcere privado, ela fica nessa situação durante vários anos. Às vezes que ela tenta fugir, ele busca ela e tem cenas de espancamento muito graves, com problemas no silicone, etc. No relato dela,
o que aconteceu depois disso? Ela tomou ódio por homem. Ela não quis mais saber de homem. E no momento em que ela está me dando a entrevista e contando um pouco da vida dela, ela está casada com uma mulher que está grávida dela e se diz apaixonada pela companheira, né? Então, a história dessa pessoa é um pouco uma história que, para mim, foi muito impactante no sentido de dizer, olha, o amor é uma construção, a sexualidade é uma construção, gênero é uma construção. Por mais que a gente sinta como algo de natural, como algo que brota das entranhas da gente, do corpo, são construções sociais que a gente vai tecendo no cotidiano e que podem, como construímos, ser desconstruídas também, né? Então, é uma história muito bonita, né? Na minha opinião, né? Onde a gente pode ver toda a reflexão da questão social interferindo, né? As três trabalhando como travesti, né? As três pediram demissão da fábrica onde trabalharam, né? E os relatos de toda a discriminação e a vida numa periferia e no cotidiano dessa realidade. Então, era um pouco essa provocação que eu tinha para fazer para vocês. Espero que daí surjam questões para a gente debater e refletir sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é esse tal desse amor, essa construção, né, do amor, da sexualidade, do gênero, como que essas coisas vêm compor a nossa vida. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o professor Tarcísio. Bom dia, acho que eu vi todo mundo aqui desde ontem, hoje também, estamos aí no encontro. Mas de qualquer forma, apresentar novamente, sou Tarcísio Ramos, professor, especialista em direitos humanos, e a gente vem tentando fazer esse debate também dentro da Profesp, né? Mas já vou falar sobre a Profesp. Primeiro eu queria justificar a ausência da Luísa Peters. Ela fez uma confusão de datas e ela teve um evento em Maceió hoje, acabou não podendo participar, filósofa, mas ela já inclusive está se comprometendo a partir de agora ela vai fazer um debate mais profundo com a entidade, né, enquanto filósofa também. A professora Luciene foi muito bem, ela fez uma análise interessante na questão da psicologia, e a Melinha Teles, que nem precisa fazer apresentações, né? E fiz alguma brincadeira com algumas pessoas aqui que fazem 15 anos que eu estou na militância LGBT e pelo menos nos últimos 10 sempre dando algumas palestras, dando alguma pós em alguma universidade, não sei o quê. E hoje foi o dia que eu fiquei mais com medo de vir numa mesa, porque estar numa mesa com uma pessoa que vai debater um conteúdo é fácil. Agora, debater com a história viva é difícil, né? Daí você se coloca numa apreensão que você fala, peraí, você estuda, mas a pessoa estava ali, ela vai falar, tá errado. Né? Não foi assim. Ou não, né? Mas é muito interessante. Mas já vou fazer, inclusive, um outro debate com a intervenção da Melinha. Sobre a nossa entidade. Eu acho que a nossa entidade começa com um avanço sobre esse debate. Se a gente fizer uma visualização sobre os 2 últimos encontros, para esse encontro, nós tivemos um avanço de mulheres presentes nas mesas. Nós tivemos um avanço de se debater sexualidade em uma mesa da Profesp. E não estou reclamando da diretoria, porque eu acho que a diretoria bancou. Toda a diretoria,
Eu brinco que a nossa diretoria tem lá 20 pessoas, 18 homens héteros, um gay e uma mulher. Brinco não, é a verdade. E mesmo assim, esses 18 homens bancaram as atividades, e bancaram que, inclusive, esse encontro girasse em torno dessa questão do debate das mulheres, que amanhã vai debater de novo a questão de gênero, vai ter uma mesa que vai pegar a tarde praticamente inteira de amanhã. Então eu acho que é um avanço muito grande que nós demos. Além disso, nos encontros regionais, quem acompanha os encontros regionais, esse ano nós fizemos 3 avanços. A gente debateu, nos 3 encontros, nos 3 abonos de ponto nós debatemos, só lembrando aí. O primeiro, nós debatemos a questão racial, nós mandamos um texto para debater a questão de etnia, de raça, textos filosóficos. O segundo, a gente debateu a questão de gênero, a gente mandou texto de filósofas mulheres, debatendo a questão da filosofia entre o gênero. E o último, nós debatemos a questão da sexualidade, que inclusive a gente mandou texto debatendo a sexualidade a partir de Sócrates. Né? Quem estava nos encontros deve lembrar desses textos que chegaram lá para os encontros regionais. Então foi um ano, para falar a verdade, muito favorável a esse debate. Né? Então a gente inclusive agradece a toda a diretoria da Profesp por esse avanço que nós demos socialmente aqui na Profesp. Voltando assim para a Melinha, dois aspectos. Eu não vou entrar, lógico, no debate de gênero, é impossível. Eu falo, mesmo sendo homossexual, eu sou privilegiado pelo sistema. Eu falo isso em todas as mesas que eu participo. Eu sempre gosto de frisar essa frase: eu sou privilegiado pelo sistema. Eu sou homem branco, o sistema já me privilegia. Eu sei que estou privilegiado e não gosto dessa situação de privilégio, mas o sistema me põe numa situação de privilégio. Mas eu comecei, a minha vontade de militar, ela começou numa mesa que eu assisti, que era de um grupo do Rio de Janeiro, né, mas não tem só no Rio de Janeiro, chamado Tortura Nunca Mais. E que isso, mas assim, eu não vivi a época da ditadura, mas eu refleti aquelas mães procurando os filhos desaparecidos. Era uma mesa só de mulheres também, debatendo a questão dos filhos desaparecidos, do grupo Tortura Nunca Mais. E eu estudo bastante sobre a Melinha, assim, estudei bastante, principalmente no último período, e fiz várias reflexões após os estudos, mas a minha principal reflexão foi um texto que alguém escreveu, que não foi ela, foi uma outra pessoa que escreveu, sobre um momento da tortura, que ela estava sendo torturada, e para mexerem e ela resistindo às torturas, e para mexerem com o psicológico total dela, colocam os 2 filhos pequenos para ver a mãe em situação de tortura. Esse é o debate de gênero, que sabe oprimir a mulher e sabe aonde oprimir a mulher. Aliás, eu falo, me arrepio, porque eu me lembro dessa matéria e o aprofundamento que deram sobre essa matéria, né? Em quantas situações uma série de mulheres se vê os filhos em situações que ela prefere se anular para garantir o bem-estar do próprio filho. E quantos homens se colocam na mesma posição? É muito interessante. Eu não ia fazer esse debate, mas é que eu li esse texto, eu acho que ele é muito formidável a ser colocado. Bom, agora falando um pouco sobre a questão da sexualidade. Nós vivemos um período que não é de hoje, é um período milenar, que existe o tabu de falar sobre sexo. Tabu é vergonhoso, a gente tem que falar só lá nas 4 paredes e nos nossos pensamentos, né? Só. A gente não pode falar sobre sexo, a gente não pode falar sobre sexualidade, porque é opressor. Inclusive falar sobre sexualidade é opressor. Ele impõe essa posição pra gente. Mas a sexualidade é inerente do ser humano. Se a gente for falar sobre sexualidade na antropologia, o Hirokita, um autor que escreve um livro muito interessante falando sobre a sexualidade, mas o nome do livro é Homossexualidade, da homossexualidade à opressão, ele fala como que foi a transição da sexualidade livre para a transição da opressão sexual. É muito interessante esse debate que ele faz dentro da antropologia. Não sei se alguém aqui conhece, né? O Hirokita foi militante da Convergência Socialista, fundador do PSTU, hoje não milita mais, já está
bem de idade, mas escreveu, acho que o principal livro sobre antropologia de sexualidade, acho que o único, né, do país que escreveu sobre o tema, que foi publicado, pelo menos. Ele faz o primeiro debate, que é o debate que não era só a sexualidade livre, mas foi uma reflexão social da antropologia, que se precisava produzir mais para poder acumular mais, para poder fazer um mercado. Quando se começa a ter a noção do mercado, mercadológica, de acúmulo, de troca, se coloca uma posição à mulher de procriação. Bom, não vou entrar nesse debate, mas é que esse debate ele está totalmente ligado à sexualidade, porque o homem que não procria, ele não serve numa sociedade de acúmulo. Então o homossexual, ele se transforma no quê? Numa sociedade de acúmulo? Imprestável. Até porque entende-se que ele não vai procriar. Uma transexual, que já também é inerente aos livros do Irigo vai falar sobre a travestilidade, sempre, em todos os estudos antropológicos, e aparecem posições de travestilidade, elas são reprimidas porque elas não detêm órgãos genitais femininos de reprodução para uma sociedade de acúmulo. A partir daí começa a perseguição. É extremamente milenar. Não foi só a religião que colocou essa posição. Eu vou passar muito rápido agora, porque eu quero pegar os meus últimos minutinhos, porque eu gostaria que 2 pessoas recitassem uma poesia que eu li hoje e eu gostaria que eles lessem ainda na minha fala. Eu ia recitar uma minha, fiquei procurando aqui no celular, exatamente no celular, mas eu não achei. Bom, daí vai se passando, a gente vai fazendo um debate. Na filosofia, o debate da sexualidade ele vem num outro viés, principalmente na Grécia, é o viés do amor. Né? Quando a gente, naqueles textos que vocês receberam sobre Sócrates, só passando para quem não recebeu, eu reenvio para todo mundo. Naquele texto sobre Sócrates falando, né, sobre a questão da sexualidade, né, que infelizmente a filosofia, professoras, ela é também extremamente machista. Se você pegar a filosofia grega, ela tem uma posição extremamente machista. Ela vê a mulher como um ser de reprodução, somente reprodução, onde os homens iam para fazer a reprodução e depois se esguimia o amor a outro homem. Mas esse amor que eles tinham a outro homem não era penetrável. Não havia penetração sexual. Era o amor, o afeto, a troca, o companheirismo, o compartilhamento. Esse era o amor que se vivia na filosofia grega, né? Que Sócrates faz um pouco mais de debate, Platão também, mas não se colocava como não havendo a penetração em si. Bom, depois em Roma também dá para debater mais a questão da sexualidade, a filosofia romana e tudo mais. Eu não vou entrar porque não dá tempo. Mas voltando para a Grécia, só mais uma curiosidade da Grécia. Teve um movimento de mulheres feministas na Grécia também, na Grécia Antiga. O movimento feminista de mulheres sempre houve. Ela já falou aqui, ela já contou a bola. O movimento de mulheres falou, peraí, um grupo de mulheres foram lá e refletiram. A gente está aqui só servindo para reprodução, o cara não quer saber de mais nada, não sei o que, a gente não sabe de uma coisa? A gente também vai fazer o mesmo que eles. A gente vai criar um espaço de amor para nós. E qual que vai ser esse espaço de amor? A gente vai se isolar, porque eles não vão ter contato com a gente não. A gente vai criar uma ilha, e uma ilha de mulheres que estão resistindo aos homens que só querem reproduzir. E essa ilha chamava Lesbos. Por isso que hoje nós chamamos lésbicas. Mas também foi uma forma de imposição ao sistema grego colocado naquele momento. Bom, eu preciso passar sobre 2 debates rápidos. A questão da ideologia de gênero, política de gênero. Esse foi o grande tema do ano passado, porque eles falam assim, não, porque querem educar, querem colocar uma ideologia, porque o meu filho, ele vai agora beijar homem com homem, mulher com mulher, vai ensinar isso nas escolas, não sei o quê. Isso sim é ideologia, porque é aquele que tem acesso à mídia e que podem ficar influenciando a massa contra uma política que deveria ser assertiva. Eu particularmente, eu acho que no Brasil falta uma coisa chamada educação sexual.
E educação sexual deve ser dada na escola, como é dado nos Estados Unidos, como é dado na França, como é dado em Portugal, como é dado em praticamente todos os países do primeiro mundo, em quase todos os países da América Latina, menos no Brasil. Quando a gente vai falar de educação sexual, no Brasil não existe educação sexual, porque acho que a educação sexual tem que ser dada pelo pai e pela mãe, que também foram reprimidos socialmente e não conseguem dar educação sexual para os filhos daqui de casa. Mas não era esse o debate. O debate é o respeito. Esse primeiro projeto que foi feito ano passado, que foi barrado em todas as instâncias, era o processo do respeito. O respeito à mulher, o respeito ao gênero, ao respeito à identidade de gênero. Tem transexual que chega na escola que ele tem identidade de gênero feminino, está afirmado, e o professor ainda chama ele na lista de chamada pelo nome masculino. E o respeito ao gênero? Tem um estudante que é homossexual e que é reprimido pelos colegas, mas que o professor, numa primeira oportunidade, solta uma piadinha lá. A bichinha não sei o que, bababá, sempre aquelas piadinhas maravilhosas. Essas piadinhas maravilhosas do professor, por exemplo, fez com que eu, Tarcísio, tentasse suicídio 2 vezes, na época da escola. Fez com que um professor de filosofia, em 2010, daqui da capital, se suicidasse por não aguentar mais os comentários na sala dos professores. E fez com que eu montasse um grupo de professores LGBTs, onde nós se autoconversamos, para que a gente não, entre nós, a gente garanta que nenhum professor tente suicídio, ou se suicide. Porque é uma piadinha que parece ser simples, é tão engraçado, você é mal-humorado, hein, Tarcísio? Você não gosta de fazer uma piada, porque é engraçado para você. Mas você sabe quanto está atingindo a outra pessoa? Que pode não expressar naquele momento, mas que vai levar aquilo e que vai acumular diariamente aquela sua piadinha. Esse é o processo da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela queria debater o respeito. Ela queria debater até que ponto que você atinge o próximo. Era isso. E não era ideologia de gênero, era política de gênero. Que não debatia também só a questão de gênero, mas debatia todas as questões de opressões escolares que ocorrem. Bom, na resposta eu falo mais, né, não deu tempo de falar quase nada, acabou o tempo, já passou, mas eu gostaria que durante as intervenções eu vi 2 poesias muito interessantes, uma sobre a questão de gênero da professora Valderez de Ribeirão Pires, e uma do professor que deixou um livro ali à venda. Qual que é o nome do professor? Que eu li a poesia dele. Ele está aqui? Luiz. Isso, Luiz. Então eu gostaria que depois eles pudessem recitar, que é legal para dar uma animada. A poesia dele fala sobre a questão do amor. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente responde. Pessoal, para variar, o nosso tempo é curto, então vamos adotar aquela regrinha de fazer as questões o mais rápido possível, porque a gente tem uma limitação de horário e tempo aqui, a gente precisa fazer a entrega do espaço. Eu vou só aproveitar que a doutora Luciane ela foi bastante econômica na sua intervenção, vou passar a palavra rapidinho para ela e a gente já começa a fazer, organizar aqui o debate. Oi, desculpa. Entre a fala do Tarcísio e a da Melinha, quando a Melinha diz que as mulheres não aparecem na história, é muito interessante. Algumas mulheres aparecem, a Melinha, travestidas de homens. Na história da travestilidade, que não é da transexualidade, né, travestir-se, né, só vestir-se com outro sexo, quem se traveste primeiro são as mulheres, como forma de ter acesso ao trabalho e como forma de ter acesso aos espaços sociais mesmo, né? E aí tem uma história interessante que é da namorada de Chopin, que eu só lembro o nome de homem dela, que é George Sand, que foi a primeira mulher jornalista, e que Chopin ficou com a fama de ser homossexual, porque George Sand foi a primeira mulher a se travestir de homem. Então, para a mulher ocupar o espaço social, ela tinha que se travestir de homem. Como a questão da travestilidade, da homossexualidade e do feminino, elas transitam e trocam suas figurinhas, né? Isso eu acho interessante. Vamos lá, vamos começar. Ronaldo? Tá, eu gostaria de acrescentar uma questão à mesa,
né, e também fazer uma proposta. Primeiro, parabenizar a mesa. A Melinha, ela fala da terceira onda, né, como a onda da pluralidade, né? E aí a Luciene, ela traz a história, uma história que eu partilhei com ela, a vivência, né? E quando ela falava dessa história, eu lembrava de um dia que nós fomos visitar a criança dessa travesti com a esposa, né? E ela, a travesti, contava pra gente, então, como é que foi o dia que ela foi registrar a criança no cartório, né? Que foi o auê, porque ninguém conseguia lidar com aquilo, né? Uma pessoa vestida de mulher que chega lá e diz assim: eu vim registrar meu filho, quem é o pai? Sou eu, né? Isso foi uma coisa danada. E aí eu lembro, né, do que nós estamos passando hoje nessa questão da lei da mordaça, né, na questão do problema da discussão da questão de gênero e orientação sexual na escola, né, como que ainda toda essa questão está baseada numa ideia de sexualidade e orientação sexual singular e não plural, né? E como nós estamos rebatendo a isso, caindo no mesmo erro, né? Lendo como se só existisse uma masculinidade, como se só existisse uma feminilidade, e a nível de relações sexuais, como se só existisse um jeito de ser hétero, um jeito de ser homo, um jeito de ser trans, né? E assim por diante. Então eu gostaria de pedir uma discussão nesse sentido da mesa. E como proposição, ontem o Aldo fazia a proposta de uma discussão, né, de uma formação na Profesp de uma equipe, de um grupo que discutisse filosoficamente a questão racial. Eu gostaria de trazer essa proposta para a questão de gênero e orientação sexual, que a Profesp então caminhasse, né, a partir de amanhã nas discussões, né, a elaboração de um grupo de estudos filosóficos de questões de gênero e orientação social, de orientação sexual. Obrigado, Ronaldo. Ângelo. Bom dia, mesa, todos, né, novamente. Eu ouvi algumas coisas assim que eu sou muito curioso desse tema, mas muito pouco conhecedor acho que nós, como a professora falou, né, caminhamos tão pouquinho e já demos um golpe tão grande, sem entrar na questão política, mas tirar do jeito que foi tirada a presidenta, né? Até o jeito que ela se colocou presidenta, e aí tem toda uma explicação. Eu me lembrei do dia que tinha aquela discussão de diminuição de ministérios, e ela juntou o Ministério da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Direitos Humanos, e aí o Cicerone, na hora de chamou o Ministério dos Direitos Humanos, colocou mulher no final, e ela foi e corrigiu, né? Dizendo que vem mulheres primeiro, e tem um porquê de ser mulheres primeiro. Então são duas questões. Uma eu não sei, talvez eu não sei se é machismo que eu vou falar, mas eu percebo que o discurso misógino também parte das mulheres. Eu vi muito isso no período aí do impeachment, muitas mulheres com ódio a Dilma. Quer dizer, como é que combate mulheres que odeiam mulheres, né? Enfim, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, até para poder entender. Acho que a senhora pode falar um pouco disso. A outra questão foi falado pela senhora em relação ao gênero como construção. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido isso, até porque muitas vezes na questão da sexualidade fala, não vamos falar de opção, mas sim orientação, né? E aí fiquei pensando na sexualidade, quer dizer, tem o homem, tem a mulher, mas existe uma infinidade de possibilidades sexuais, né? No caso dessa moça, ou que era um moço e que é travesti,
e que aí de repente acabou desenvolvendo esse ódio, uma construção de ódio pelos homens e acaba se relacionando. Queria que a senhora falasse um pouco mais dessa infinita possibilidade. Eu falei que era 2 e a terceira e última. A questão da maternidade. Colocou-se a questão da mulher e 2 filhos na hora da tortura. E aí eu fiquei pensando, será que se fizesse com um homem, como ele reagiria vendo na iminência da tortura e o filho olhando isso para ele? Até para a gente, eu acho perigoso construir maternidade como se fosse algo natural, uma construção que as mulheres são mais, que amam mais seus filhos do que os homens. Obrigado, José Carlos. Bem, bom dia. Eu queria parabenizar a mesa aí, né? Eu queria dizer o seguinte, a Profesp, ela sempre teve essa preocupação com o espaço das mulheres, e as mulheres estão dentro da Profesp, tá? Tá aqui, se tiver a Nayara, que é testemunha, não é? De todo esse nosso caminho, né? A Profesp sempre teve essa preocupação. Avançamos muito do segundo encontro para cá, mas a nossa ideia é sempre avançar mesmo. Avançamos desde o início e avançamos do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. E nunca tivemos, e sempre tivemos essa preocupação de trazer sempre as mulheres para esses debates, tá? Essa é a posição da Profesp. Bem, eu queria dizer o seguinte, falar o seguinte, a Melinha, ela disse assim, quando uma mulher perde, o homem também perde, né? E queria dizer assim, concordo com isso, né? Eu queria dizer para a Luciene, né, quando ela disse assim sobre a violência doméstica, né? Até hoje acho que é muito difícil em se debater isso e se expor isso, né, até para as próprias mulheres, né? Eu tive um problema na minha família de violência doméstica, eu vivenciei isso pessoalmente, não é? Minha mãe era proibida de estudar, de trabalhar, de sair de casa, e toda essa opressão, e já era agredida, e tudo isso que todo mundo já conhece, não é? Mas a questão é que eu queria perguntar, principalmente para a Melinha aí, queria primeiro pedir perdão e desculpa pela minha ignorância da causa e falta de conhecimento da coisa, mas uma vez eu estava conversando a gente estava conversando com o pessoal, e eu falei assim, eu acredito que eu seja feminista. E a moça falou assim, não, mas você não pode ser feminista. Eu falei, mas por que eu não posso ser feminista se eu defendo a causa das mulheres e todas essas causas que nós entendemos, esses direitos humanos? Ela falou, não, mas somente a mulher pode ser feminista. Então a pergunta que eu faço aí, que deixo, é que um homem, ele pode ser feminista, ou ele será somente, no caso, ele me desculpe somente, mas ele será um defensor da causa? Como é que funciona isso? Eu posso dizer que sou feminista ou não, né? Obrigado e parabéns aí, tá? Guilherme. Bom dia. Eu sou Guilherme, sou professor de Mogi das Cruzes, e eu coloquei aqui vários pontos porque essa mesa, ela nem mexeu comigo praticamente, ela é eu inteiro. Primeira coisa, eu acho que a apostila, ela não é o que nós queríamos, mas ela é alguma coisa que nós temos. Eu utilizo a apostila e utilizo de todas as maneiras possíveis, não sigo ela a cabo, eu sigo ela da maneira que eu acho interessante. Tanto é que esses temas eu trabalhei esse ano com as minhas turmas. Trabalhei a questão de gênero, trabalhei a questão do regime militar e trabalhei a questão da sexualidade. E está na apostila. Então a gente pode trabalhar desde que você queira ir além e trabalhar com seus pares, com os outros professores. Puta, nervoso, desculpa. A primeira coisa que eu faço, já batendo aqui o Tarcísio, depois. A primeira coisa que eu faço quando eu chego na sala, eu me apresento e já falo, olha, vou dar aula de filosofia, eu sou gay, eu sou negro, eu sou da Zona Leste, eu sou isso aqui. Então a minha aula vai ser direcionada pela minha vivência, porque eu não posso falar aquilo que eu não vivenciei. E a aula de filosofia o que é? Você pegar o conteúdo e o que você vivenciou. Então, Tarcísio, você foi privilegiado, eu não fui. E a diferença que eu sempre falo com meus alunos é,
como você se posiciona para a sociedade, como você se coloca. Se você se coloca de uma maneira inferior, é dessa maneira que eles vão te ver. Se você se coloca de uma maneira com respeito, é dessa maneira que eles vão se ver, que vão te ver. E isso, eu não coloquei as perguntas. São objetivas. Sobre a questão do feminismo, como eu trabalhei essa questão com meus alunos, eu queria saber por que o feminismo ele se tornou algo ofensivo. E por que ele está tão mal visto na sociedade hoje? Porque você pode ver, pelo menos na escola que eu trabalho, quando vai se tratar a questão do feminismo, é de uma maneira muito mal visto pelos professores e pelos alunos, pelas alunas. Tá? É a questão do regime militar. Trabalhei também com meus alunos do 3º ano, no regime militar. Pedi para eles ir visitar o Museu da Resistência, eles foram. E muitos, na hora de apresentar seu trabalho, que eu fiz junto com a professora de História, eles disseram da dificuldade de achar pessoas para falar sobre o que passaram, principalmente os avós. Então, por que aqui no Brasil tem tanta dificuldade em tratar essas feridas? Por que se não discute mais isso na escola? Marcos? Bom dia para todos. Hoje é dia da Justiça, 8 de dezembro, Judiciário não abre. E hoje é dia da Imaculada Conceição também, dia de uma mulher, né, com todas as questões dogmáticas e religiosas, mas é dia de uma referência feminina também, né? E Iemanjá também, questão africana, exatamente. E você, Luciane, narrando essa situação da experiência da Maíra, eu me coloco, assim, a partir da experiência, o colega falou ali, né? Eu tenho uma grata, vamos dizer assim, gratidão com toda a minha família, que eu cresci com minhas primas, vivi com elas, tomei banho com elas, dividia berço, é aquela coisa, família simples é família simples. Viajava com elas e, como o Tarcísio fala, eu faço parte da ala hétero, mas eu prefiro dizer que eu sou o Marcos, filho da Dona Maria, primo da Rose, primo da Cris, irmão do Paulo, e assim vai. Não é essa coisa de hétero, é o Marcos. Exatamente. E tem namorado, e assim a vida segue. Mas, com relação especificamente ao caso Maíra, aonde eu dou aula, né? Muitas vezes alguns alunas, né, entregam trabalho só com um beijo de batom. Pronto, tá aqui. Esse é o meu trabalho da aula de filosofia. Pronto, entregou. O bairro começa cada vez mais a aumentar a periferia, assim, né? E tem fraternidade de homens, que não são homens, que agora são mulheres, travestis, trans. Minha sobrinha não pôde vir aqui, ela fez um trabalho sobre o mundo do trabalho e trans. E eu faço parte da Pastoral da Saúde. E a gente vê de todos e todas e mais um pouco, né? E o quanto que é repudiante, né, para a sociedade ver uma fraternidade de trans que mora ali naquele local, é repudiada, é feito piada. Quando você cumprimenta, conversa, por quê? Não, é gente, eu, eles, qualquer um, né? Mas o quanto que a periferia ainda repudia aquilo que é a reprodução dela mesma, né? Não consegue se enxergar naquilo que ela é também, né? E, se for possível, como que essa comunidade, já que o cartório deu pau, o hospital deve ter dado pau, como que essa comunidade no entorno conviveu e convive, né? Ronaldo, também, se puder, depois no almoço nós falamos sobre isso, Ronaldo. Pedro Paulo. Próximo é Camila. Bom dia, colegas, lutadores, lutadoras, os mais velhos, mas, né, os mais novos, todos aqueles que estão há muito tempo, né, e os que aderiram na luta pela inclusão da filosofia, uma luta nossa. Saudá-los todos, de todos os municípios de São Paulo, a capital,
saudar, cumprimentar essa mesa riquíssima com um tema tão pertinente. Tanto quanto é pertinente o eixo estruturante do nosso terceiro encontro. A filosofia toma partido, não é? E é importante a gente problematizar para que, de fato, a gente não possa tornar o abstrato, não é? Sobretudo nessa conjuntura tão complexa que já foi aqui em outras mesas explicitadas. Porque o conceito de partido hoje na sociedade está muito, mas muito em disputa, não é? Ora falsificando, ora negando, ora afirmando. E aí a gente tem vários exemplos. A Melina fez uma provocação, inclusive, corretamente, de que muitos filósofos da filosofia, não sei se foi a Melina, me perdoe se eu... Né, que contribuíram muito com o sistema patriarcal machista, né, estruturante, e é verdade, né? Mas nós partimos do pressuposto da filosofia libertadora e emancipadora, né? E existem partes da filosofia de filósofos que faz parte da burguesia, do sistema patriarcal, do sistema, não é? E aí é nossa tarefa combater, porque essa tarefa e os encontros nossos têm propiciado isso, conforme já foi dito aqui, de combater o machismo, de combater, não é, a homofobia, de combater o racismo, qualquer forma de opressão é tarefa de todos nós, né, no ambiente, qualquer ambiente, porque nós sonhamos, construímos no dia a dia uma sociedade igualitária. Eu queria fazer algumas também provocações ao colega Tarcísio. Eu acho, Tarcísio, que você não é privilegiado. É uma provocação, né? É uma provocação. Porque eu até entendi que, comparando, me parece que com o Guilherme, o fato de ser homossexual negro já carrega em si o machismo. Mas na somatória, a nossa sociedade ela é tão machista, tão homofóbica, não é? Que todos são, digamos, violentados. Às vezes exterminados, assassinados. Eu queria colocar para a mesa, saiu, para finalizar mesmo, 30 segundos, uma pesquisa que saiu recentemente. Eu não sei qual é a eficácia dessa pesquisa, mas que gerou uma repercussão grande na mídia, não é? Sobre o machismo. Não é? Olha que coisa, 80%, não é, dos homens reconhecem que são machistas. Esses mesmos 80%, no entanto, não sabem como lidar com isso, ou não sabem como combater isso. Eu acho que é uma tarefa que não é somente o senso comum da sociedade que está colocado, mas entre nós, esse exemplo que o Tarcísio coloca, quer dizer, essa coisa de endemonizar também, as piadinhas, essa coisa toda, para nós é um desafio isso, não é? Porque nas expressões, às vezes, machistas, racistas, homofóbicas, também nós carregamos isso, porque somos herdeiros dessa coisa tão cultural que existe em nossa sociedade. O desafio é como superar isso, como enfrentar esses desafios, para que efetivamente a gente construa essa sociedade igualitária. Camila? Bom dia. Muito bem. Eu queria só pedir para vocês pontuarem algumas coisas que às vezes não parece tão evidente quando a gente está falando de feminismo, né? Que são as... Por exemplo, quando a gente vai falar de gênero na sala de aula, e já faz um tempo que a gente fala disso, até me espanto em ver que tantos professores não falam sobre esse tema na sala de aula, né? Porque eu acho que já é uma coisa que está tão em voga que já está virando quase senso comum já certas coisas sobre, né, dentro do debate do feminismo, né, da igualdade de gênero e tudo mais. Mas enfim, como que falar de gênero muitas vezes não, né? O que permeia, vocês não falaram diretamente, eu acho, né? Mas o que permeia sempre o debate de gênero são as relações de poder, né? Como que essas relações de poder, quando a gente vai falar de gênero, né? Relações de poder na família, relações de poder entre o professor e a sua aluna, relações de poder entre, sei lá, os dois colegas de sala, em que um seja homem, outro seja mulher, por exemplo, né? Como que essas relações de poder, dentro do assunto gênero, eles também, na verdade, eles fazem parte de um contexto maior, que muitas vezes isso é ignorado, né? Que é o contexto das relações trabalhistas, não só trabalhistas, mas as relações
de produção, né, dentro do capitalismo. Né? Como que falar de gênero também pode ser falar sobre, de novo, a exploração que o sistema do capital ele impõe também aos corpos das pessoas, né? E, enfim, gostaria que vocês pontuassem algumas coisas sobre isso. Obrigada. Sebastião? Bom dia para todos. Eu sou o professor Sebastião de Filosofia, venho do município do Imbu. Terceiro encontro que eu participo aqui. Estou muito feliz, quero parabenizar também a mesa, todos os seus representantes. Em primeiro lugar é o seguinte, né, uma coisa pessoal minha, eu gostaria de estar falando que é o seguinte, né, a respeito do aborto. Vejo que eu particularmente vejo como um crime e sou contra. E aí eu colocaria para nossas representantes, a Belinha Teles e a doutora Luciene Gimenez. O que elas acham, se é condenável, no que diz respeito, sendo que tramita também, parece no Senado ou no Congresso, uma possível lei para que isso possa realmente vir à tona, que as mulheres possam praticar o aborto. Em vista disso aí, não sei se é verdade, alguém aqui possa me corrigir, o que a gente ouça. A verdade. E no que diz fazer uma pergunta para o professor Tarcísio, uns tempos atrás o Papa Francisco, sentido religioso, uma questão da igreja, quem era ele para estar também condenando os que diz respeito aos gays, não é isso? E que a igreja no determinados anos, nos séculos, sempre repudiou. Quem era ele enquanto Papa, ele podia estar condenando nesse sentido. Achei isso daí uma coisa louvável, no que diz respeito, né? Uma autoridade, uma igreja, está falando a respeito disso, né? E recentemente o mesmo Papa falou que a igreja pedia perdão pelas atrocidades que tinham cometido no passado contra os gays e os homossexuais, uma coisa também louvável. Diante disso, eu gostaria de saber da parte do professor Tarcísio, aqui presente, o que ele acha a respeito da frase do Papa e com relação ao aborto da professora Amelinha e da Luciene. Muito obrigado. Desculpe por alguma coisa, se alguém está contra o que diz respeito, quando eu falo que eu estou contra, e sou mesmo, porque a vida por Deus foi dada, somente a Deus pode ser tirada. Muito obrigado. Pessoal, eu tenho aqui uma questão que foi formulada para a Amelinha, que é por escrito, vou passar aqui para ela, tá ok? E ela vai dar conta ali na fala dela fazer a resposta. Eu vou chamar para fazer a apresentação, a exposição de um poema, primeiro a Valderez. Na verdade, eu escrevi mesmo para comentar rapidinho aí. Para comentar rapidinho, essa questão do poema, tá até rascunhado, sei lá, eu sou meio ruim para essa parte, né? Mas eu queria comentar sobre a fala, principalmente da Amelinha, fantástica, né? Que a gente acompanha há muitos anos. E sobre os dois temas que, para mim, estão colocados na conjuntura, inclusive foi o que definiu esse processo político do ano. Uma questão realmente das mulheres, né? O tratamento que se viu claramente em relação à presidente, independentemente de se apoiaram ou não o governo, claramente misógino. Fui obrigada a falar isso, inclusive, para petistas que diziam que eles próprios tinham crítica ao governo e tudo, mas assim, colocavam como se nas costas da Dilma a responsabilidade por aquilo. E via gente falando que o problema é que ela estava indo muito a fundo na política de colaboração da luta de classes. Para mim é um processo misógino, porque essa foi uma definição que o partido tirou lá atrás. Jogar nas costas da presidente agora, para mim, foi uma questão de misoginia. A questão do aborto,
que realmente ela se calou. Não só ela se calou, fui no encontro na Conferência Nacional de 2008, você deve lembrar que foi um embate violento, porque quem estava lá na mesa não queria votar a questão do aborto. E depois, pasmando, vi aquelas feministas históricas dizendo, não, eles estão pressionando a Dilma. Ali não era um movimento do governo, nem era de um partido, era do movimento feminista. E submeter esse tipo de pauta, acho que é um dos problemas, né? É um desses problemas. Então, só colocar até que ponto comentar um pouco essa questão dos movimentos sociais, que eu acho que é das questões, aí no caso mais específico do movimento feminista, se submeter a governo ou a partido. Agora, deixa eu... É só ruim para essa parte aqui, só fiz um rascunho. Eu fiz esse rascunho aqui, meio coordenado aqui, relativo a essa discussão com relação ao corpo e essa discussão filosófica aí já antiga, essa coisa de separar corpo de alma, e a quem interessa isso, tá? E faço uma brincadeira aqui também com um poema do Carlos Drummond de Andrade sobre a coisificação, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Então, mulher de corpo e alma. É o corpo a prisão que da alma é dona? Ou é a alma que o corpo aprisiona? Depende de quem o corpo e a alma sejam. Idem dos olhos que a alma e o corpo vejam. Corpo sem alma é cadáver simplesmente. Alma sem corpo é a morte igualmente. Se o corpo em questão é corpo de mulher, é corpo qualquer de se meter a colher. Colher que bem raro se mete a colher, se o mesmo corpo abusos tanto sofrer. Corpo negro de mulher, problema agravado. É a carne mais barata exposta no vil mercado. Mercado, capitalismo e machismo têm dantesca sintonia para encerrar perversamente essa falsa dicotomia. Não há corpo nem alma, só há mercadoria. E objetos ganham corpos e mentes facilmente. Como gente vira coisa, e coisa mente. Mente. Quem corpo e mente hierarquiza e separa, contrariando realidade bem simples e clara. Corpo e alma cumprem uníssono e próprio rito, em que a vida pulsa sem tal imposto conflito. Vida plena, sem algemas, controle, opressão. A cada corpo, alma, pessoa, mulher, a autodeterminação. Chico Feitosa. Bom dia, pessoal. Bom dia. O meu óculos é copiado de um grande escritor brasileiro, o cara nas capinhas do livro. Sabe o que é, né? Machado de Assis. Enquanto nós estamos aqui no Congresso, o pessoal da Bahia, alguém falou, lembrou? O pessoal da Bahia está tomando cerveja lá do lado do Pelourinho. Agora, com relação ao tema que ela trabalhou, e principalmente mais ele, há um livro de Sartre, certo? Saint-Exupéry, que eu acho que vai muito no enfoque que você deu aí das nuances da pessoa tá optando por ser homossexual e depois optando por ser heterossexual ou agir como tal, né? Porque ele parece que não deixou de ser homossexual, mas tomou uma posição, né? A gente trabalha em sala de aula, todos são professores da rede pública, os que já não são mais, mas passaram pela rede pública. Eu moro na cidade de Itapecerica da Serra, trabalho entre 3 periferias diferentes, Imbu, Guaçu, Itapecerica da Serra e São Paulo. Os problemas são grandes. E quando você lida com adolescente, quando você lida com ele, professor, ele fez uma opção sexual, ele tem consciência disso, porque tem
quando nada, do ponto de vista de ser humano, ele já tem formação, ele tem uma formação intelectual e ele tem uma formação como pessoa, ele já se achou no mundo. Agora, para lidar com um adolescente que às vezes não sabe ainda o que vai fazer da sua vida ou da sua opção sexual, ela se torna muito complicada para um professor que está lá na sala de aula enfrentando o desafio, né? E aí eu uso o seguinte: você faz a sua escolha e respeita a sua própria escolha e aprende a respeitar aos outros que fazem as suas escolhas. Isso não só vai para essa questão, não, entendeu? Porque o que mais me doeu na última greve, eu falei isso no sindicato, lá no sindicato da nossa região, é os professores que não têm uma mentalidade formada. Ele vai para a greve na sexta-feira, volta pela greve e quando é segunda-feira ele está trabalhando. E aí eu perguntei para mim, discuti com os alunos: não posso cobrar nada de vocês. Por quê, professor? Porque se o cara é professor, é seu professor, é educador, e ele está em Gangorra ou naquele, como é o nome daquele carrinho lá que a gente brinca? No parque? Que sobe e desce? Mas na montanha russa, ele não sabe se ele quer ser grevista ou não sabe se quer trabalhar para o patrão. Que formação um cabra desse vai dar, falando no meu dialeto cearense? Que formação um cabra desse vai dar para os seus alunos? Se ele não assume as posições que toma. Nós precisamos assumir isso. Não interessa se os outros vão dizer que são certo, que é errado, que é feio, que é bonito. Você tem que tomar e assumir. Professor, preciso da sua ajuda com o microfone, que a letra está pequena, e é um poema que eu não decorei. Pessoal, deixa eu apresentar. Esse livro aqui foi editado em 2009 pela editora Usina de Letras de Brasília e chama-se Poemas e Letras. Porque por aqui eu faço uns percursos de alguns poemas musicalizados, qualquer pessoa que for músico pode transformar numa letra de música, e outros que são mais, vamos dizer assim, mais pura poesia. Com a tonalidade toda crítica, por o fato de eu ser poeta, ter formação filosófica, mas é um livro que você colhe daqui, vamos dizer assim, uma boa, vamos dizer, reflexão. O que é que Chico Feitosa está dizendo aqui? Então você tem são vários poemas, são 100 e tantos poemas. Eu quando vou nos sarais de poesia, nos saraus, né, falo assim, os professores de português me matam, eu não gosto de chamar de sarau, eu gosto de chamar sarais, e o pessoal, quando eu vou nos saraus, eu só falo dos poemas críticos ou que fazem alusão à política atual. Os poemas que falam sobre amor, que falam sobre essas partes, eu não falo. Segura para aqui, professor. Acho que o professor gostou porque é assim, o amor. Eu sou um péssimo leitor, quando eu declamo, eu tenho que primeiro entender o texto. O amor. O amor pode ser e não ser amor. Depende do sentimento que causa. Raiva, sofrimento, tristeza, dor, alegria, paz, realização. Estes sentimentos são e não são a causa última do amor. O amor é pura imaginação, loucura da alma e do coração, louco prazer de realização, sentimento íntimo de satisfação, alegria, paz, autoafirmação, gozo pleno, sem senso de razão. O amor é pura embriaguez, sem senso lógico de lucidez, é febre difícil de passar, porém causa suas próprias razões, fruto de imaginações, e transformam-se em poemas, canções. Obrigado. Eu vou passar a palavra imediatamente para o Tarcísio. Bom, depois que houve a pergunta, daí você quer falar 1 milhão de coisas, né? Mas eu vou priorizar só duas. A primeira,
Eu, Tarcísio Ramos, daí vocês também tem meu blog lá, que inclusive eu faço vários debates, Tarcísio Ramos, sou o único que vocês conseguem achar o site com tranquilidade. Eu não sou adepto à teoria quiz, né? Só para colocar, porque a professora colocou um debate sobre a teoria quiz, eu acabei não me posicionando. O porquê? Porque eu acho que a teoria quiz, ela já é 3 passos na frente de um que ainda não foi dado. Né? Então, vai lá, já se aprofunda em outros elementos aos quais os anteriores ainda não foram aprofundados. Bom, não sou contra ao momento. Por exemplo, identidade de gênero é identidade de gênero. Eu ainda sou adepto de identidade de gênero e identidade de gênero. Não é porque a pessoa ela nasce com uma genitália masculina, mas a sua identidade se transforma em... ela não se transforma, ela é uma identidade feminina e essa pessoa assume o corpo feminino porque a sua identidade de gênero não significa que a orientação sexual dela, por ela ser mulher, seja de homossexual, porque ela com corpo de mulher, ela vai se relacionar com homem. Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Uma pessoa com identidade de gênero feminina, ela pode ter orientação sexual hétero, que seria para um homem, ou lésbica para uma mulher. A nossa outra participante, que estaria aqui, que é a Luísa Copiters, ela é transexual, de orientação sexual homossexual. Ela só se relaciona com mulheres. Ponto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acabou, é simples. Nós vamos separar orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Só para me justificar. Sobre a questão do Papa. E daí eu peço desculpa aos demais que eu não vou responder, mas eu vou responder. Eu aprendi, depois de 15 anos de militância, eu estava hoje comentando com a Melinha, que quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu era magrinho, eu podia fazer as coisas, eu comecei a militar em Santo André, onde os carecas do ABC dominavam. E eu era uma pessoa meio... não batia muito bem das ideias, porque eu me juntava com uns 2 ou 3, a gente fazia uma coisa chamada Resistência, que eles se reuniam num bar em frente ao Paço Municipal da cidade, eles se reuniam lá no domingo, no final da tarde. Daí a gente juntava uma meia dúzia de coco, jogava o coco na mesa deles bebendo, quebrava as garrafas e saia correndo. A gente saia correndo. Parecia uma coisa meio louca, mas era uma resistência. Era mostrar, vocês ontem, no sábado à noite, arregaçaram uma série de homossexuais. Mas hoje a gente está jogando um coco, significa que a gente está resistindo contra vocês. E a gente era um grupo de resistência. Inclusive, essa resistência é uma marca até hoje, que agora no domingo eu vou receber um prêmio na cidade de Santo André, pelo consórcio municipal do ABC, que é o destaque LGBT que o consórcio apresentou. Mas era porque era uma resistência que era louco, que jogava coco nos carecas do ABC. Bom, mas significava uma resistência. O porquê que o Tarcísio daquela época mudou muito. Eu acho que eu era mais intransigente. Hoje eu aprendi a entender um pouco mais. A gente amadurece, né? A gente aprende a entender mais a sociedade. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não acredito em nada, eu não tenho isso. Mas nessa caminhada eu vi centenas de jovens homossexuais se suicidando, porque o suicídio ele começa a partir do que é introduzido dentro das suas igrejas, e ele começa a acreditar que o que ele faz é errado, e ele não consegue suportar aquela sensação de estar errado, e se suicida. A resposta sempre daquela contradição colocada dentro das suas igrejas é o suicídio. É o suicídio. Eu fui sempre intransigente com as igrejas, chamava de fundamentalista, hoje eu estou assim, a igreja está falando que é apoio, ótimo, eu já sei que pelo menos mais 100, mais 200 jovens vão se suicidar. Parabéns ao Papa, fico muito feliz, espero que a igreja ainda avance mais. Parabéns às igrejas inclusivas evangélicas, que existem igrejas evangélicas inclusivas, que elas estão resgatando os homossexuais daquelas igrejas tradicionais e levando para lá, você pode acreditar em Deus sim. Você é homossexual, mas você pode acreditar em Deus. Você pode ter fé, você pode ter crença, você pode ter tudo. Você não precisa se suicidar. Sua saída não será o suicídio. Então eu quis fazer questão de fazer essa resposta, porque a gente não tem ideia de números. O IBGE levantou nos últimos períodos o número de jovens que têm suicídio. É altíssimo. Nós estamos falando de a cada 20 jovens em idade escolar com orientação sexual homossexual, 6 se suicidam na idade escolar, nos dias atuais. Com tudo isso que nós vemos no mundo avançado, nós estamos falando de um número de suicídio gigante de homossexuais.
gigante. Bom, eu acho que nós demos um passo. Eu tenho uma proposta também de caminhamento aí para a relatoria, que é o seguinte: as mulheres aqui da Profesp, elas inclusive fizeram um avanço aí que criaram uma frente feminista, e vai ter essa mesa amanhã da frente, tudo mais. Eu acho que os professores LGBT da Profesp também devem se reunir, a gente também deve criar uma frente onde a gente possa avançar alguns debates, avançar em alguns estudos, além, e também debater a questão da resistência mesmo. Porque ser mantida aqui, por mais que eu fale, não é assim, não é assim, ó, olha, aqui já teve isso, já teve aquilo, não era assim, não sei o quê. É resistência. É resistência. Eu chego na escola, a primeira coisa que eu falo quando eu entro numa escola nova, eu chego, sou homossexual. Para diretor, supervisor, para quem for. Para quem for. Siga a sua orientação. Mas não adianta a gente vir aqui falar assim, olha, sei que fomos. Que sejam apoiadores, mas que entenda que existe resistência. E por que existe a resistência da questão LGBT? Porque nós precisamos sobreviver. Nós precisamos sobreviver. Nós sobrevivemos diariamente. Eu aqui com uma pessoa, inclusive da secretaria, dentro de um ônibus, já tentaram matar a gente há pouco tempo atrás. Quantos héteros vão entrar no ônibus e vão tentar te matar porque vocês são héteros dentro de um ônibus? Eu preciso lembrar do professor de Diadema, um conselheiro homossexual que foi assassinado na porta da sua escola, e o assunto morreu, e nós sabemos que ele foi assassinado porque o tal fulano não aceitava a orientação sexual dele, entendia que o professor não deveria naquele momento. Isso é resistência. Podemos lembrar do professor aqui da Zona Norte que se suicidou há 6 anos porque não aguentava mais as piadas da sala dos professores? Isso é resistência. Podemos lembrar das professoras lésbicas que são invibilizadas em todos os lados, principalmente dentro das escolas, onde muitas passam preconceito das gestões escolares, que as gestões ficam falando que estão sendo assediadas pela professora que é lésbica. Denúncias correm aos montes dentro da Secretaria de Educação. E a professora nem estava dando em cima da diretora. Essa professora teve que resistir também. Essas são as resistências. Não adianta só apoiar. É entender que existe resistência. E a resistência é o que vai fazer nós modificarmos a educação. Ideologia de gênero não existe, mas política de gênero existe com o objetivo da gente criar uma sociedade que respeite e que entenda que todos somos iguais e queremos os mesmos direitos. Obrigado. Vou passar a palavra para a doutora Luciane. Bom, como o Tarcísio disse, é bastante coisa, eu vou procurar ser breve. A gente pensa um monte, né? E aí, bom, o que me ocorre agora, Tarcísio, ouvindo sua fala, é uma conversa que eu tive essa semana em sala de aula, sabe? Quando um aluno dizia exatamente isso: professora, tantos homossexuais foram mortos, tentaram se suicidar. E eu dizia para ele o seguinte: isso é lastimável, isso é terrível, né? Saiu recentemente o índice de homicídio na adolescência. E um número absurdo de adolescentes brasileiros, negros, moradores das periferias, são assassinados no Brasil. Mulheres brancas, negras, são assassinadas. Eu acho que o que está passando por baixo do que a gente está falando é violência. E aí, quando a palavra é violência, eu acho que se o adolescente é negro, hétero e foi morto, ou se ele é branco, homo e foi morto, eu não sei, né, o que está acontecendo. Segundo a Alba Zaluar, uma socióloga carioca, que foi uma das primeiras a estudar os garotos do tráfico, ela vai dizer que o ethos da masculinidade, né, essa coisa de ser macho, esporte, corajoso, valente, não, ela vai chamar de ethos guerreiro mesmo, né? Esse exercício extremado da masculinidade
é um dos motivos, é claro, que está envolvido nessa alta mortalidade desses garotos, né? Então, quando a Melinha fala que quando a mulher perde, um homem também perde, isso é muito sério, né? Ninguém ganha com essa sociedade machista. Não são só os gays, não são só as mulheres, não são só os homens, todo mundo perde, né? É claro que negros, pobres vão perder mais, isso não tem a menor dúvida. Agora, toda a sociedade está perdendo. Procurem na internet o índice de homicídio na adolescência e vocês vão ver que o Brasil está matando mais jovens do que países que estão em guerra, né? E a bala tem direção, não é para qualquer lugar. São jovens negros da periferia. Junta os adolescentes homossexuais que estão se suicidando e que estão sendo mortos. Junta a violência contra a mulher. Então, estamos em um caldeirão de violências e, de um certo modo, banalizadas e silenciadas, né? Então, o que você traz, Tarcísio, é extremamente sério, e eu não quero banalizar a sua fala, mas eu quero contrapor e dizer, olha, não são só os adolescentes homossexuais que estão sendo mortos, não. Os héteros também, né? E é muito grave o que está acontecendo. Bom, e eu não quero falar muito para deixar espaço bastante para a Melinha, que ela tem muita coisa para dizer. Eu vou dizer assim, quando me perguntam gênero como construção social, como que é isso, né? É uma discussão, e é uma discussão que vai dizer, olha, o que nós sentimos como se fosse natural, eu sei. A gente sente a atração por homem ou por mulher como se fosse algo natural. E é difícil a gente acreditar e entender que isso foi construído socialmente. E não é nem mérito e nem demérito ter esta ou ter aquela atração. São possibilidades de construção e que podem ser desconstruídas, né? E aí, como é que a gente pode desenvolver uma postura de respeito, independentemente de como foi qual é essa posição dessa pessoa, né? Então, brevemente, eu vou contar, e aí tem a ver com essa filósofa que não esteve na mesa hoje, que é uma historiadora chamada Norma Merria, que eu conheci em Barcelona, e ela diz assim, olha, eu nasci na Colômbia, né? E eu era um menino que eu sabia que eu gostava de coisas de menina. Eu me sentia uma menina. Eu queria usar roupa de menina, sapato de menina, eu queria maquiagem. Quando eu cheguei nos 12 anos, eu me vestia de menina. Só que eu sentia vontade de beijar na boca de menina. Se um menino quisesse me abraçar, eu tinha repulsa. Eu sou uma transexual homossexual. E é assim a vida. E por que essa pessoa tem um valor menor ou maior do que qualquer outra pessoa? Essa é a questão. Não é, professora, explique isso. Eu não tenho por que explicar. Eu tenho por que dizer, olha, qual é o problema da gente respeitar? Qual é? É essa a questão. Obrigada. Obrigado, doutor. Passo a palavra pela Melinha, para considerações finais. Bom, gente, as perguntas valiam um outro encontro, né? Na verdade, quando eu vi vocês perguntando, eu pensei assim, olha, eu acho que eu não falei foi nada aqui, né? Porque faltou tudo. Então, vocês me desculpem, mas a gente tem um tempo assim para organizar na cabeça, para se expressar, e às vezes o tempo a forma não satisfaz, né? Não responde às necessidades que vocês têm. E eu queria dizer o seguinte, primeiro, cumprimentar vocês e saudar, porque vocês são verdadeiros resistentes, sejam homens, sejam mulheres. Agora que eu me dei conta, vocês dão aula. Vocês dão aula, eu me dei conta disso, nesse país que é um caos, né? Vocês são professoras e professores da rede pública, e vocês falam em filosofia. Então, vocês em São Paulo, vocês são heroínas, heróis, e vocês deviam estar assim, ó,
sabe, no primeiro patamar desse país. Eu acho assim, vocês estão rompendo, vocês estão buscando criar condições para romper com esse pensamento patriarcal que ainda prevalece na sociedade brasileira, pensamento homofóbico, lesbofóbico, misógino. Vocês estão buscando isso. Gente, eu fiquei encantada com as perguntas. Falei assim, agora que eu estou começando a chegar aqui, entendeu? Porque aí eu vi com quem que eu estou conversando, que é importante a gente saber. E assim, ver que tem resistência nesse caos. Eu acho assim, é um verdadeiro caos, essa muralha intransponível tem resistência, vocês estão criando, vocês estão inovando. E a filosofia é fundamental. Quando eu falo dos filósofos e da filosofia que contribuiu muito para a consistência de uma ideologia patriarcal, eu não estou contra a filosofia, não. Eu acho que a filosofia tem que estar aqui, trazendo todas essas contradições, e ela está aqui. Vocês estão filosofando. Olha que coisa linda e bonita, entendeu? Então, eu quero dizer isto, né, registrar meu sentimento assim de prazer, sabe? De ver que existe, dentro desse caos, existe intelectuais que são operadores da intelectualidade, que vão lá operar, vão lá trabalhar essas mentalidades. Gente, num tempo desse, viu? Francamente, vocês são muito corajosas e corajosas. A outra questão que para mim é novidade, né, gente? Que eu não sou dessa área. É ver que tem mais homens, né, do que mulheres. Então, quer dizer, filosofia tem muito poder, hein, gente? Porque os homens geralmente ocupam os espaços de poder, até porque há uma desigualdade, né, histórica entre homens e mulheres, e os homens estão muito mais nos espaços de poder do que as mulheres. Então, vocês estão ocupando o espaço de poder, e as mulheres que estão aqui, gente, parabéns, né? Porque nós estamos aqui competindo, se disputando de uma forma democrática a nossa capacidade de conhecer, de transmitir, de informar e formar, né? Então, isso é muito importante. Queria lembrar aqui também da Simone de Beauvoir, né, gente? Porque falaram do Sartre, eu falei, então, falando da Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir, a primeira que traz essa ideia de gênero é a Simone de Beauvoir, que ela fala, não se nasce mulher, torna-se. Aí está, gente, a base primeira da filosofia e da nossa organização social, econômica, política, né? E no que se torna-se mulher, aí então vem a psicologia, que o Freud ele é revolucionário quando ele traz a sexualidade como uma manifestação, eu não diria inerente do ser humano, mas uma manifestação importante, assim. A sexualidade só nós que criamos, não é só os seres humanos que criam, né? Não existe isso, né? Aliás, se confunde muito sexualidade com instinto. A sexualidade eu não gosto de falar inerente, porque eu não gosto de falar ela como instinto. Nós criamos, nós construímos a sexualidade humana. E isso é muito bonito, porque o desejo, as nossas necessidades afetivas, sexuais, nós temos o direito a tê-las e o direito de liberdade em falar delas, em trocar experiências sobre elas. E como aí vem a menina ali, a professora, parece que foi ela e a Valdereza as únicas que falaram hoje aqui, né? A Camila, a Valdereza ela e a Camila. E a Valdereza é a poeta, né? As duas vieram aqui falar, né? A poeta, estou te procurando porque acho que você está sentando mais para cá. Camila, como ensinar, como transmitir isso
Porque, para falar de sexualidade, a sexualidade tem sido o último assunto a ser tratado pela humanidade. Está sempre colocado na gaveta. Fica para o ano que vem, fica para depois, porque agora o ambiente não está muito adequado, porque agora a igreja não quer, ou as igrejas não querem, agora está tendo golpe, então sempre está para depois. A sexualidade nós nunca encaramos, enquanto instituição, enquanto sociedade organizada. Nós feministas trabalhamos muito com sexualidade, mas sempre em grupos pequenos, né, na nossa intimidade, mas nunca trabalhamos, nós somos as primeiras a levar em público, mas isso não quer dizer que resolve, isso não resolve, né? Isso traz o debate. A questão de como trabalhar isso é um desafio enorme, minha querida, porque nós não temos liberdade. Nesse país, o professor abriu aqui falando em lei da mordaça. Eu falei, realmente, a lei da mordaça, quem está na escola sabe que a lei da mordaça funciona, né? Eu já vi vários professores aí, em escolas particulares, sendo demitidos porque defendem ideias que eu estou discutindo aqui, que eu estou trazendo. Eles falando assim, pois é, você não está no mercado, mas se tivesse, era demitida de algum lugar, porque eu penso dessa forma. Então nós estamos com a lei da mordaça. É difícil falar em sexualidade, né, num país em que não tem liberdade. A escola não tem liberdade para você falar disso. Então tem que ser corajosa, tem que ser resistente, tem que ser inovadora e tem que buscar um caminho aí que não está sendo fácil, mas nós temos que falar, porque está sempre sendo passado. Ó, do século, o psicólogo, eu estava falando do Freud, que nem sei se era psicólogo, mas ele mexe com a psicologia, e ele fala da sexualidade, mas ele traz gênero porque gênero é usado para o bem e para o mal, viu, gente? Esse negócio de achar que esse pessoal aí que foi da ideologia do gênero, fala, porque não, gênero, independente de querer ou não, é uma construção social, as relações sociais, elas estão acontecendo independente do que nós queremos ou não. O que nós queremos é discutir gênero com seriedade. Nós queremos discutir de uma forma organizada, sistematizada, que já é aí como um instrumento político, que já é usado nas Nações Unidas, no mundo inteiro. Já é uma questão das universidades, quer dizer, não é uma questão que nós inventamos aqui agora. Não, porque tivemos uma presidenta mulher. Porque muita gente pensa, não, gênero é um instrumento que vem sendo usado desde a década de 1980, que tinha muita gente aqui que nem tinha nascido, né? Depois já estava sendo usado, entendeu? E o Freud usa gênero de uma forma a manter relações desiguais de gênero. O poder masculino, esse que é o problema do Freud, né? Que ele quer a mulher, mas ele entende a mulher como masoquista, como uma pessoa submissa, né? Principalmente masoquista e até narcisista, né? Quer dizer, como o narcisismo está aí para homens, para mulheres, para quem quiser, né? Bom, mas então é isso que nós questionamos, né? E essa discussão, gente, teria que ser feita em vários momentos aqui na associação. Até me dispõe, mas hoje não dá mais tempo para fazer toda essa discussão, para falar de tudo isso, né? Mas só lembrando que gênero, ele tem um aspecto relacional. Ele é um instrumento político, sim. Nós, feministas, passamos a usar em 1980 como um medidor das desigualdades entre homens e mulheres. E gênero trouxe uma coisa muito interessante, enfrentar o determinismo biológico. Não é porque eu nasço com a genitália feminina que eu sou obrigada a ir para o tanque lavar roupa. Você entendeu? Eu não nasci para ir para o tanque, porque a gente ouvia isso muito em 1980. A gente saía com as bandeiras feministas na rua aqui na cidade de São Paulo. E os homens falavam, olha, lá em casa tem um tanque de roupa para você. Não é porque eu tenho a genitália feminina que eu nasci com o tanque de roupa. Isso é uma construção
social, as classes sociais, né? É como eu sou, digamos assim, aquela história, porque é negra, porque gosta de dançar. Não, gosta de dançar todo mundo, não é porque é negra, né? Não é isso, é uma construção social. Nós somos um país da musicalidade, talvez tenham setores da sociedade que são mais livres para desenvolver sua musicalidade, sua sexualidade, os movimentos corporais, a expressão corporal. Mas isso é uma construção. Então, o gênero enfrenta o que eu acho fundamental, que é o determinismo biológico. Não há naturalização das desigualdades sociais. Não há, é uma construção. Nós temos que criar um projeto de sociedade onde a igualdade social exista. Se a gente não criar e não lutar por ele, ele não vai cair do céu. Não vai ter igreja nenhuma que vai resolver esse problema. Não tem. E nem Estado. Se mantiver dessa forma, vai ter a desigualdade, né? E a desigualdade não depende da minha pessoa, só da sua. Eu acho que individualmente nós temos ações de resistência, mas ela depende de políticas sociais, de políticas públicas, de organização do Estado, de uma forma democrática. Senão nós vamos estar alimentando a desigualdade. E quando alguém pergunta para mim, acho que é o Ângelo, né, que fala da misoginia das mulheres, ora, gente, se esse negócio de ideologia de gênero não é ideológico, mas a ideologia existe. Gênero é um instrumento, né? Mas ele é usado conforme a ideologia. Né? Inclusive a escola sem partido é altamente ideológica, né? Então, é o seguinte, quando nós falamos do patriarcado, da ideologia, não é que o homem é machista e mulher é feminista, não é isso. O feminismo é uma proposta, é um projeto de político, de vida, de construção de uma sociedade igualitária. Portanto, ele pode ser incorporado por homens e mulheres. Homem pode ser feminista? Pode. Mulher pode ser machista? Está cheio de mulher machista. Quem dera essas mulheres todas fossem feministas, porque nós vamos mudar esse Brasil. Nós somos maioria. Entendeu? A gente já resolvia muita coisa, mas não é assim. É um debate de ideias, né? E você assume o feminismo. E o homem não deixa de ser homem, gay não deixa de ser gay por ser feminista, né? Não deixa, não vai mexer com um pedaço dele ali, não vai tirar, não altera hormônios, tá? Feminismo não altera hormônios, não, porque não. E a outra coisa, então quer dizer, não engorda, não emagrece, às vezes emagrece, viu? Porque a gente tem que andar e falar por aí, porque quando é feminista, então às vezes a gente trabalha demais. Mas, enfim, não faz mal nenhum, não vai fazer mal para a saúde feminista. Agora, o que nós discutimos, nós feministas, os espaços feministas, onde as protagonistas são as mulheres. O protagonismo é das mulheres. Porque as mulheres tiveram caladas, tiveram invisibilizadas praticamente toda a história da humanidade, né? Até agora a gente ainda não descobriu como é que nós ficamos tão inferiorizadas em relação aos homens. Qual foi o processo histórico que nos submeteu a essa submissão enorme, né? Nós fomos para a fogueira. Não, porque a gente sabe que a submissão das mulheres, a inferiorização das mulheres se deu com muita violência. Lógico, sempre foi com muita violência contra nós. A história das mulheres é uma história de violência. E a violência, inclusive, invisível, né? O Tarcísio estava falando dos suicídios das homossexuais, gays, travestis, e eu falaria do suicídio de mulheres. Inclusive, recentemente, aqui em Goiás, vocês viram? Em Goiás, no Mato Grosso, a mulher estudante se formou em Direito na UNB. Essa semana eu fui lá para discutir esse caso. Ela foi
ela se formou, foi trabalhar no escritório, que era do professor dela, o professor dela fazendo assédio sexual direto com ela. Ela fez a denúncia e ela perdeu, né, porque entre um professor e uma recém-formada advogada, ela voltou para a casa dela, em Mato Grosso, e se suicidou, porque ela não aguentou. Ela escreveu. Não tem dúvida que ela se suicidou por isso, porque ela escreveu. Antes de se matar, ela escreveu que ela estava se suicidando, por causa da humilhação toda que ela passou, o assédio sexual do professor e pela a resposta do judiciário. Então, ela, advogada, que ia operacionalizar o direito, a justiça, como é que ela ia fazer? Entendeu? Então, quer dizer, sem falar que as mulheres, a cada hora e meia, uma mulher é morta aqui no Brasil, né? O feminicídio, o Brasil ocupa o 5º lugar de um ranking mundial de países. Então, o Brasil é um país muito violento. Mas já acabou meu tempo? Já acabou. Então, gente, olha, tem um monte de respostas que eu queria dar para vocês, mas eu vou parar por aqui, respeitando o horário. Boa sorte para vocês e me coloco à disposição para um outro momento, porque esse aqui não deu. Eu acho que se, conforme amanhã vai ser trazido esse livro aqui, que é um livro da guerrilha, a imprensa feminista, porque eu sempre fui da imprensa, eu nem falei para vocês realmente da atividade que é o principal que eu fiz, assim, por muitos anos, né? Mas eu saí eu fui de uma organização que era da luta armada, que depois foi fui para a imprensa, e nós fizemos o primeiro jornal feminista dessa época. Eu e Rosalina Santa Cruz Leite também participou desse momento, então nós duas escrevemos esse livro. Conforme for amanhã a gente traz para ser vendido. Agora eu queria dizer o seguinte, né? Eu tenho que falar mais um minutinho, eu esqueci de dar uma resposta, que o senhor falou de aborto. Não dá para sair, sabe, fim de ignorar que eu não ouvi. O aborto, nenhuma mulher, eu quero dizer para ele que nenhuma mulher faz aborto porque quer. Nossa, porque é uma beleza. Gente, adoro fazer aborto, eu vou lá na clínica fazer um aborto. Não, entendeu? Não é um ato prazeroso. E aqui no Brasil as mulheres morrem justamente porque o aborto é crime. O aborto não poderia ser crime. O aborto é um direito. O direito não quer dizer que é um dever. Você é obrigada a abortar, não. Quem é contra, quem a igreja diz que não pode, obedeça a igreja, não é obrigado. Agora, quem precisa fazer o aborto, e só uma mulher sabe o que é você estar diante de uma gravidez indesejada, entendeu? Essa mulher devia ter todas as condições para fazer um aborto seguro, porque é fácil fazer um aborto com uma assistência médica, ele não vai causar nenhum problema para a saúde física e mental dela. Agora, do jeito que está, muitas mulheres são ou ficam mutiladas, entendeu? Então essa é a minha opinião a respeito do aborto. E, gente, olha, muito obrigada mesmo. Tarcísio. Só um minuto aqui, porque o nosso tema, Melinha, é a filosofia toma partido. Na votação do impeachment, o Bolsonaro votou a favor da derrubada da presidente Dilma pelo coronel Ustra. A nossa resposta ao Bolsonaro e a esse voto dele é que na nossa presença de vencer ele aqui, está a pessoa que conseguiu provar na Justiça e no Supremo Tribunal Federal e conseguiu comprovar que o coronel Ustra era torturador. Então, a filosofia é o único processo que deu contra o coronel Ustra, que é o dela, que ganhou no Supremo. E só para finalizar, me dê um minutinho. E nós chamamos partido, sim. Nós não chamamos o Bolsonaro aqui que favoreceu o Ustra, mas chamamos aqui quem provou que o Ustra era torturador, que é a Melinha Teles. É o processo da família Teles contra o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um coronel da reserva do Exército. Ele foi o único caso da história do Brasil onde o torturador foi declarado torturador pelo Estado brasileiro. E é muito pouco divulgado. Ele perdeu
na primeira instância, ele perdeu na segunda e perdeu na terceira. E acho que ele ia até recorrer mais, mas aí ele morreu. Ele morreu. Parabéns. Muito bom, duas mesas fantásticas, né, de manhã.